Shalom a todos, eu sou o Rabino Dr. Itzhak Shapira. Há poucas horas depois de 40 horas de viagem, pousei nos Estados Unidos, antes de Rosh Hodesh Nissan. Disse à minha esposa que não dormiria até enviar esta mensagem para vocês. Então, antes de ir descansar e me preparar para Rosh Hodesh, quero que vocês ouçam a mensagem que trago hoje. Com a sua ajuda, com seus likes e compartilhamentos, vocês estão expondo esta transmissão para centenas e milhares de pessoas. E eu peço a vocês hoje, se você está assistindo até mesmo em árabe ou em persa agora, por favor, compartilhe e curta. Essas mensagens não contêm apenas advertências, mas também trazem esperança. E hoje, amigos, vou trazer para vocês uma mensagem chocante e surpreendente. Quero lembrar a vocês de que com a chegada do novo mês e a entrada no mês de Nissan, é importante que todos nós estejamos preparados. Por favor, considerem ler meu novo livro, A Queda de Edom. E em seguida, leiam também o novo Hamas. Hoje, gostaria de dar 2 passos para trás e 3 passos para frente com vocês. Por favor, compartilhem isso. Na última transmissão que fiz, há algumas semanas, compartilhei com vocês uma profecia muito chocante relacionada especificamente ao Estreito de Hormuz, encontrada pelo Rabino Laniado. E hoje vou apenas recapitular isso por um instante, porque levarei vocês um passo adiante em uma profecia chocante e surpreendente. Esta profecia do Rabino Laniado, escrita há cerca de 500 anos, é baseada em Isaías, capítulo 34, versículo 6. Está escrito: a espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura, sangue de cordeiros e de bodes, gordura dos rins dos carneiros. Pois o Senhor pede sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Veja bem, ninguém realmente sabe onde se situa Batsera ou Bosra. Ninguém sabe exatamente onde fica, mas aqui está escrito em hebraico que o Tevar Gadol acontecerá em um lugar chamado Bosra. O que isso significa? Isso significa que durante o tempo de Bosra, em tempos difíceis, como de aflição, haverá um grande massacre. O que significa essa palavra massacre? O Tevar Gadol está falando sobre Gog e Magog, e o Rabino Laniado, em sua profecia chocante de 500 anos atrás, diz: onde está Batsra? Quem é o Senhor de Batsra? E não só isso, para onde isso nos levará. Eu sei que você quer saber para onde estamos indo, e hoje vou mostrar o que nossos rabinos ensinam para este tempo. Agora, antes de prosseguir, quero que lembrem de algo, que a redenção está em nossas mãos. E isso não significa que ela precise se cumprir. Hoje, isso depende de Israel e também do remanescente das nações. E é por isso que devemos orar. O Rabino Laniado, em Clipás, nos diz o seguinte, e cito: existe uma terra distante da Babilônia, cujo nome é Batsra, localizada na fronteira entre a Assíria e o Irã. Ela também fica entre a terra de Edom, em uma área conhecida pelo nome de Hormuz, que está sob o domínio de Ismael. Talvez seja em Hormuz que a guerra do Aharit Hayamim terá seu início. Ele disse, talvez. Não é algo definitivo, mas o paralelo assustador com o que está acontecendo agora no mundo nos leva a considerar isso. Há 3 coisas que ele diz. Batsra, que está em Isaías 34:6, começará de um lugar chamado Hormuz, o Estreito de Hormuz, que está no centro do conflito neste momento, e será neste tempo liderado, supervisionado ou controlado por Ismael, que é, claro, o Irã, e é uma guerra do Aharit Hayamim. Será que estamos vivendo nesses dias hoje? Irmãos e irmãs, hoje nós vamos juntos ao Yalkut Shimoni. Tentarei ligar os pontos para vocês hoje. Eu não estou dizendo que o Messias virá em Nissan, não estou dizendo isso, mas que ele venha. Eu realmente espero que entre agora e Pessar, no mês de Nissan, vejamos algumas coisas milagrosas acontecendo. A Geulah é um processo. E eu acredito que estamos entrando em uma hipervelocidade no mês de Nissan. É um mês de Geulah e quero que respirem fundo.
No passado, no meu livro, A Queda de Edom, eu já apresentei a vocês a profecia de Pesikta Rabate 36. Mas, se você ler com atenção, eu escrevi na nota de rodapé que há uma referência a isso, que é encontrada no Yalkut Shimoni, Remes 499. E hoje eu gostaria de levá-los até lá. Vamos analisar isso um pouco mais a fundo para que vocês compreendam o que está acontecendo agora. À medida que vemos o sinal de Batzra, os sinais de Hormuz, os sinais do Aharit Hayamim bem diante de nós. Ouçam o que diz em Yalkut Shimoni, Remes 499. Isso está relacionado a Isaías 60, as palavras Kumiori, levanta-te e resplandece. E aqui está o que diz. O rabino Itzhak disse: no ano em que o rei Messias for revelado, todos os reis das nações do mundo provocarão uns aos outros. Quero parar aqui com vocês. Eles provocarão uns aos outros. O que você vê agora? Algo que nunca imaginamos 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. O Irã provocando outros países árabes. Quero lhes dizer uma coisa, isso é um sinal direto do que está acontecendo agora. Isso me leva a acreditar que estamos nos dias sobre os quais o Yalkut Shimoni falou. Eles estão provocando uns aos outros e ouça o que o Midrash diz. O rei da Pérsia zombará do rei da Arábia. Quem é, afinal, o rei da Arábia? O rei da Arábia é a Arábia Saudita. São os Emirados Árabes Unidos, é o Bahrein, e é exatamente isso o que está acontecendo agora. O que a profecia está nos dizendo aqui é o que está acontecendo neste momento no mundo. O Irã está atacando todo mundo, todos os vizinhos árabes. E você diz, uau, árabes atacando árabes? Isso, amigos, é um sinal da profecia que temos lido. Então estou conectando o que está acontecendo com Metzarei Hormuz a esta profecia neste exato momento, porque estamos vendo isso acontecer ao mesmo tempo. Ouçam isso. O rei da Arábia irá até Aram para buscar conselhos deles, e o rei da Pérsia retornará e destruirá o mundo inteiro, e as nações do mundo tremerão e ficarão aterrorizadas e cairão com o rosto em terra, tomadas por uma agonia semelhante às dores de parto. Estamos testemunhando o início do processo de nascimento das tribulações do Messias. Qual é o sinal? O Irã está atirando contra seus vizinhos, países árabes. Amigos, é impressionante que tudo isso esteja acontecendo agora. Respirem fundo hoje, porque eu mostrarei agora a vocês uma profecia chocante. Não estou marcando datas ou tempos, mas eu posso sentir o cheiro e perceber o espírito do Mashiach, e espero que vocês que estão aqui, por favor, compartilhem e curtam esta transmissão. Ouçam o que o Midrash continua dizendo, e eu vou pular só um pouquinho por questão de tempo. Quando o rei ungido vier, ou seja, o rei Mashiach, ele estará no telhado do templo e anunciará a Israel dizendo: ó humildes, chegou o tempo da vossa redenção. E se não acreditam, olhem para a minha luz que brilhou sobre vós. Como está escrito, levantai-vos e brilhai, pois a vossa luz chegou e a glória do Senhor resplandeceu sobre vós. Amigos, uma das coisas que veremos também é um movimento no templo. Haverá um movimento no monte do templo nos dias e semanas e meses diante de nós. E eu não sei se é o Kotel para ser revelado no Kotel, ou se Israel tomou o monte do templo, ou talvez tenha havido um terremoto e destruído o monte do templo. Não sabemos isso com certeza. Nós vamos descobrir. Mas o processo sobre o qual estamos lendo, começando com Hormuz, continuando com o Irã atacando os países vizinhos, o momento dessas coisas é chocante. Respire fundo, porque os rabinos quase nunca falam sobre tempo, com algumas exceções. Aqui, no Remes 499, eles estão nos relatando qual é a exceção, porque a maioria das pessoas não lê mais adiante no Midrash. Mas hoje eu quero que vocês se aprofundem um pouco mais. Ouçam o que está escrito. Nossos rabinos ensinaram. Os patriarcas do mundo estão destinados a permanecer em Nissan. Pare aqui.
Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó estão permanecendo neste momento com Israel, começando em Rosh Hodesh, no mês de Nissan. Eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo agora nos céus. Os patriarcas estão permanecendo com Israel neste momento. Por quê? Porque Nissan é o mês da Geulah. E aqui os rabinos nos dizem que a Geulah está começando em Nissan. Estamos entrando em Nissan no meio de uma guerra com a Pérsia, no tempo em que estamos exterminando Amaleque. Amigos, a coincidência aqui não pode ser expressa em uma fórmula matemática. É chocante. Ouçam o que eles disseram. Eles dizem a Efraim, Machia ben Efraim, Machia ben Yosef, nosso justo ungido. Mesmo que sejamos seus pais, você é melhor do que nós, porque você sofreu o pecado dos filhos, e coisas duras e más aconteceram com você, e que não aconteceram aos primeiros nem aos últimos. E você foi ridicularizado e escarnecido pelas nações por causa de Israel. E você se sentou nas trevas e na escuridão, e seus olhos não viram a luz, e sua pele murchou sobre você, e seu corpo ficou tão seco quanto uma árvore, e seus olhos estavam opacos pelo jejum, e seu paladar estava seco como barro, e tudo isso por causa dos pecados dos nossos filhos. Amigos, esta é uma imagem de Yeshua. Esta é uma imagem do Messias sofredor, que é conhecido como Ben Yosef. E o mais chocante é que os rabinos estão nos dizendo que esta é a aparição de Ben Yosef antes de Ben David. O que é chocante? Qual a ligação entre Ben Yosef e Ben David? Isso é assunto para outra hora, mas estão falando sobre ele. Abraão, Isaque e Jacó estão despertando o Machia ben Efraim. O que estou dizendo a vocês é que estamos nos dias em que já devemos começar a esperar o Machia. Agora ouçam a resposta que ele dá. Ele lhes dirá: ó patriarcas do mundo, tudo o que fiz, eu fiz somente para que vocês e seus filhos desfrutassem desta bondade que o santo bendito seja ele concedeu a Israel. Os patriarcas do mundo dirão a ele, Efraim, nosso justo ungido: acalme sua mente, pois você acalmou a mente do Criador e as nossas mentes. Que diálogo e discussão incríveis entre os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e o Machia, Yeshua, Machia ben Yosef. Ouçam, isso é incrível, porque está nos levando ao ponto em que os rabinos nos dizem quando essa conversa realmente está acontecendo. E é bem aqui, amigos, que eu não quero marcar datas ou épocas, mas essa conversa acontece, os rabinos nos dizem, em Nissan, no mês de Nissan, acontece agora. Eu imploro a vocês, leiam no meu livro, de Nissan, a Agadá messiânica, eu insisto, todos os sinais para o Machia ben Efraim. E agora eu chego ao ponto chocante que o Midrash está dizendo. Respirem fundo. Espero que estejam compartilhando, curtindo e recebendo um espírito de revelação junto comigo. Eu amo poder fazer isso. Mesmo antes de vender livros para vocês, já estou liberando o meu próximo livro para vocês neste formato, porque eu realmente me importo. E aqui o Midrash continua. A maioria das pessoas não leu até esse ponto. Está escrito o seguinte: o rabino Shimon ben Pazi disse que, naquele momento desta conversa, o santo, bendito seja ele, elevará o Machia aos mais altos céus e estenderá sobre ele o esplendor de sua glória diante das nações do mundo, dos persas ímpios. Veja isso, eles dirão a ele: Efraim, nosso justo ungido, seja juiz sobre estes e faça com eles o que sua alma desejar. Pois se não fosse pela compaixão que dominou você, eles já teriam destruído você neste mundo em um instante. Como está escrito, é Efraim um filho querido para mim? Amigos, quando isso acontecerá? Basicamente a pergunta é: quando Efraim será liberado para o mundo? Os rabinos nos dizem que isso acontecerá durante o período em que houver uma guerra com a Pérsia, com o Irã. Quando virmos esta guerra acontecendo, sabemos que este é o momento. O tempo é agora. Nissan é o mês da Geulah. Nissan é o primeiro mês.
E aqui nossos rabinos estão nos dizendo isso, que Nissan é o primeiro mês. Ouçam o que está escrito em Gênesis Rabá. Está escrito que Deus é chamado de principal. Ele é o primeiro. E a sua palavra, a Torá, também é chamada de principal. É também a primeira. O festival também é chamado de principal, porque é também o primeiro. O templo escolhido é chamado de principal. O primeiro. Israel, a sua nação, é chamada de principal e primeira. E o seu inimigo, a Pérsia, também é chamado de principal, que é o primeiro. Incrível. E quem mais é chamado de principal? Quem mais é chamado de primeiro? Agora, estamos entrando no primeiro. Nissan é chamado de Rishon. Prestem atenção nisso. Quem mais é chamado de principal? Quem mais é chamado de Rishon? Em Gênesis, Rabá está escrito: o primeiro saiu ruivo. O rabino Hagai diz em nome do rabino Itzak: graças ao mérito de tomareis para vós no primeiro dia, eu me revelo a vós primeiro, como está escrito. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu exigirei retribuição em seu nome desde o primeiro, que é Esaú, como está escrito. O primeiro saiu. Eu construirei para vocês o primeiro, que é o templo, a respeito do qual está escrito: trono de glória, exaltado desde o princípio, é o lugar do nosso templo. E trarei a vocês o primeiro, que é o rei messiânico, a respeito do qual está escrito: o primeiro a Sião, eis que aqui está. O primeiro é o nome de Esav, o primeiro é o nome da Pérsia, o primeiro é o nome do Machia, o primeiro é o nome do templo, o primeiro é Israel, o primeiro é Hashem. Todos eles são chamados de primeiros. Portanto, essa colisão acontece no primeiro, e é por isso que os rabinos nos disseram que a primeira redenção ocorrerá no primeiro. Pessar e Nissan acontecem primeiro, e em Pessar, Nissan, a redenção futura também ocorre no primeiro. Eu acredito que durante o mês de Nissan deste ano, estamos entrando em uma nova fase, uma nova dimensão na revelação do Machia, e devemos esperar, orar e clamar para que coisas que abalem a terra aconteçam durante o mês de Nissan, o mês em que Amaleque está sendo exterminado e o mês em que o Machia, como podem ver, também está surgindo. Só mais uma coisa, em Esther 3:7 diz: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Assuero, o Pur, que significa sorteio, foi lançado diante de Amã a respeito de cada dia e de cada mês, até que caiu no 12º mês, que é o mês de Adar. Vocês sabem o que significa a palavra Pur? A palavra Pur não é uma palavra hebraica. A palavra Pur significa destino, para o seu destino. É uma palavra que se encontra na língua persa, não no hebraico. Vocês perceberam quando a sorte foi lançada? No primeiro dia de Nissan, em Rosh Hodesh Nissan, medida por medida. Acredito que a sorte agora não está recaindo sobre Israel, mas vai recair sobre as nações, sobre o Irã, no primeiro dia de Nissan. Não estou dizendo que algo vai acontecer no primeiro dia de Nissan, estou dizendo que a sorte dos céus está recaindo sobre os demônios e sobre a nação do Irã. Neste exato momento, hoje, ao entrarmos no Hag, algo está acontecendo nos céus. O Or Hadash nos diz o seguinte, ele disse: portanto, o sorteio de Amã não é um sorteio falso, pois o seu propósito e finalidade, de fato, acontece no mês de Adar. É o fim, certo? Assim como seu início foi no mês de Nissan, assim também seu fim será no mês de Adar. No entanto, seu propósito final está voltado para o nome bendito, que é considerado uma forma separada e transcendente, e ele é a forma final para Israel. Ele sustenta e protege Israel. Amém. Irmãos e irmãs, a sorte está sendo lançada novamente durante Nissan. Digo isso a vocês, é por isso que os rabinos dizem no tratado Rosh Hashanah que a redenção será primeiro em Nissan e por último em Nissan. Todos os sinais estão diante de nós. Eu exorto a todos para que celebrem o Seder.
Celebrem com alegria o Pêssar, creiam na redenção e creiam que coisas sobrenaturais acontecerão durante todo o mês de Nissan. Que o povo de Israel creia nesta Geulá e tome uma atitude quanto a isso. Por que motivo ele estava fazendo isso? Por qual razão Amã estava fazendo isso? Os rabinos disseram que foi porque ele pensou que Israel estaria muito fraco. Precisamos acreditar que Israel passará pela sua própria Milhemet Haemuná neste momento e que a Geulá venha rapidamente em breve em nossos dias. Compartilhem, curtam, leiam o livro A Queda de Edom e que vocês tenham um Nissan muito abençoado junto com todo o povo de Israel.